Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trago mais um tema e vou te contar como é viver em 3 planos simultaneamente. Você vai entender aqui na live de hoje como viver nos planos físico, mental e espiritual ao mesmo tempo, como viver simultaneamente. Segundo o princípio da correspondência, existem algumas regras, algumas leis. A primeira é muito famosa. O primeiro axioma do princípio da correspondência, ele fala assim: tudo que está acima é como tudo que está abaixo, e tudo que está abaixo é como tudo que está acima. E esse texto é muito conhecido, inclusive nas leis do cristianismo, né? Que fala a mesma coisa, tudo que está acima é como tudo que está abaixo, né? O Pai está no céu, nós estamos na terra. O princípio da correspondência também, ele fala assim: vivemos em 3 planos ao mesmo tempo. Vivemos em frequências diferentes, em vibrações diferentes. Nós vivemos nos planos físico, mental e espiritual ao mesmo tempo. Eu vou começar então te contando como é que é viver em 3 planos ao mesmo tempo. Se você tiver alguma pergunta, você vai colocando aqui no chat e à medida do possível eu vou te respondendo. Olha só, você tem um corpo físico e tem um cérebro físico. Então você tem uma vida no mundo físico e é tudo que você conhece. Tudo bem até aqui, o primeiro plano achamos que conhecemos como é. O segundo plano, então, é o plano mental. O plano mental, então, ele é abstrato, ao contrário do plano físico, que é comandado pelo cérebro, que é físico. O plano mental, ele é abstrato e ele é comandado pelo campo dos pensamentos. Então, os pensamentos, eles são criados no plano mental. Nesse momento, você não tem acesso, né? Você tem acesso, então, a viver no plano físico e aí você pensa como um ser humano que vive no plano físico e tudo que você sabe do plano mental foi o homem que te ensinou. Então, você ainda não tem referências para acessar um plano mental. Eu vou te falar agora, então, que os estudantes das escolas de sabedorias, durante muitos anos, eles meditaram e eles conseguiram acessar o plano mental. O plano mental, ele começa pelo plano das ideias, né? Hoje, por exemplo, você não tem o poder mais da criação, né? Tudo que tem no teu campo mental, ele veio do mundo físico, do mundo do homem. No mundo físico, no mundo do homem, te ensinaram uma série de coisas que formou o teu pensamento do plano mental. Então, hoje você tem no teu modelo de vida um modelo de cópia, como eu sempre digo. O teu modelo de cópia é: você usa a roupa da moda, se alimenta da comida que você acha que é a mais saudável, compra o carro do ano. Então você foi estudando, trabalhando, ganhando dinheiro e tudo aquilo que o homem te ensinou do plano físico está na tua energia do mental. Mas você não tem o domínio, você não tem o controle de viver no plano mental. O plano mental, então, ele depende de um modelo de criação. Você, então, pode acionar de novo o teu modelo de imaginação, que está lá no campo das ideias. Através da imaginação, você pode vir a criar, né, no teu campo mental para que isso vire um pensamento. Esse pensamento vai ser a sua realidade. Por quê? Hoje você vive de acordo com os pensamentos que foi creditado a você. Aquilo que você aprendeu na escola, aquilo que seus pais lhe ensinou, tudo isso faz parte do plano físico. Então você conhece muito bem como viver o plano físico, mas você não conhece nada do plano mental, o plano das ideias, o plano dos pensamentos. Mas eu quero te falar que se você conseguir entrar no campo da imaginação, das ideias e formar novos pensamentos, esse é o primeiro processo para acessar a tua energia que está à tua volta mental. Lembrando que o pensamento ele é abstrato, você não pega, mas você pode formatar.
você pode fazer um trabalho para acessar a tua energia mental. E a partir da energia mental, você vai acessar o campo mental, que é muito maior. O campo mental é o campo da criação do todo, né? No universo, tudo é criado mentalmente, né? Eu vou falar daqui a pouquinho do terceiro plano, que é o plano espiritual. Então, você vai ter que fazer uma revisão nas tuas crenças de tudo que você aprendeu do plano físico, no mundo físico, né? Que são as suas crenças, que foi colocada pelos homens. A partir daí, então, você acessa o teu plano de imaginação e você também pode criar novos pensamentos, ou seja, mudar as crenças. Quando você cria um novo pensamento, você acredita numa nova crença, você está influenciando o teu campo mental, que você já não aceita mais determinadas coisas. Por exemplo, doença, né? A doença ela vem do mundo físico. A saúde ela pode ser criada no plano mental. A tristeza, a miséria, são conceitos do plano físico, né? A alegria, a prosperidade, ela pode ser criada no campo mental. Então você começa no plano mental, que é o plano que você tem domínio, que é a energia que está à tua volta, e depois você estende isso para acessar o campo mental. O campo mental, então, você vai fazer conexões com quem já está nesse plano, né? Eu te falei aqui que muitas escolas de sabedorias, muitos sábios, né, eles já sabem como acessar, então, o campo mental da energia à sua volta e como acessar o plano mental, que é o plano da criação. Então, olha só o que eu vou te falar agora, talvez você nunca tenha pensado nisso. O terceiro plano, que é o plano espiritual, ele também é mental. Você não consegue chegar no universo tocando. Você não consegue chegar no Criador tocando. Tudo isso está condicionado ao plano mental. Agora, a tua mente, sim, ela pode estar conectada no mundo espiritual com todas as entidades que você quiser fazer contato com elas. Só que para chegar no plano espiritual, você tem que passar pelo plano mental. É aí que está o segredo, é aí que está a pegadinha. Tudo que te ensinaram, então, até hoje, né, as crenças do mundo físico, estão lhe afetando, lhe influenciando no acesso do plano mental e do plano espiritual. Então, você, com a cabeça de uma pessoa do plano físico, você acredita que não existe um campo mental que você possa influenciar e tudo que você sabe do plano espiritual foi ensinado pelo homem. Você não acessa o plano espiritual. Você acha que sabe o que é o plano espiritual por aquilo que o homem ensinou. Você não acessa o plano mental. Você acredita sim que há uma mente, mas você não consegue acessá-la. E eu estou te contando aqui que tudo depende da tua crença, do teu poder de imaginação, né? As escolas de sabedorias, elas tinham exercícios que você meditava, você mentalizava, você visualizava e você treinava, então, de uma forma bem lúcida, a fazer exercícios para acessar o teu campo mental. Então, primeiro vem o campo mental, que é a energia que está à tua volta. E uma vez que você já consegue criar novas referências, novas crenças no teu campo mental, então existiam outros exercícios para que você pudesse acessar o plano mental, o plano das ideias. Para que você entenda isso daí de uma forma bem simples, é mais ou menos assim. Imagina que no mundo físico você tem o poder de planejar e de criar algumas coisas que te ensinaram. Por exemplo, nenhuma cadeira para em pé se ela não fosse projetada. Alguém projetou essa cadeira. Então, no plano físico, você entende muito bem como é que é acessar o teu raciocínio, a tua memória, a tua inteligência. Imagina se você conseguisse chegar no mental, no plano mental, na mente, e fazer o mesmo trabalho. Acessar o raciocínio da mente, a memória da mente. Começar a criar pelo teu poder mental. Eu quero te falar que tudo isso é possível. Infelizmente, né, as escolas secretas, as escolas veladas, seladas, herméticas, que têm esse conhecimento, elas não dispõem desses conhecimentos para todos
numa abundância. Você tem que entrar numa dessas escolas, se filiar e de repente viver a tua vida inteira. Eu queria agradecer aqui a Vivi, a Dani, que também está aqui com a gente, Tersália, Salete, o Márcio, Arlete, Cláudia, a Jussara, nossa amiga, Malvinosa, Colombinivana, o Nelson, nosso aluno de Reiki, a Dedé que está começando a fazer um curso com a gente aqui, Vera Lúcia, Ana Lu, lá de Portugal, obrigado Ana Lu aqui pela audiência, Ana Correia, o Felício, nosso amigo de Campinas, tem uma série aqui de gente aqui, eu queria agradecer aqui a audiência aqui, boa noite Felício, na noite de hoje. Então olha só o que eu vou te contar, viver no plano físico, no plano mental e no plano espiritual é uma questão então de energia, vibração, frequência. Eu vou te contar um pouquinho como isso ocorre. Imagina então que você tem a condição de pensamento, a Cláudia lá do Rio de Janeiro está mandando aqui um boa noite também, obrigado Cláudia pela audiência. Imagina que você tem no teu campo físico, né, um pensamento, umas emoções e um comportamento. Tudo isso está, digamos assim, formatado dentro do teu HD cerebral. E você sabe como vibrar com essa energia do plano físico. Então, eu estou te falando que para acessar a tua energia do campo mental, você vai ter que vibrar de uma outra forma. E um pouquinho mais para frente, para acessar, então, o plano mental é de uma outra forma e para acessar o plano espiritual. Então, olha só, plano físico, a tua energia que está no teu campo mental, o campo mental, que é o campo da criação, o campo do todo, e o plano espiritual, plano físico, plano mental, plano espiritual. Vivemos os três planos ao mesmo tempo, em frequências diferentes, em vibrações diferentes. Então, nós vamos ter que abaixar um pouco a nossa vibração para fazer a conexão com o plano mental e com o plano espiritual, né? E se eu te contasse que você, no teu momento de meditação, você pode chegar à mesma vibração que o planeta Terra. Eu estou falando aí de 7.8 a 8.2 Hz, né? E que nesse momento que você tivesse sincronizado, imagina, meditar, abaixar a tua frequência e você está conectado na frequência do planeta, né? De repente, essa ressonância faz você entrar em contato com a nossa Terra, né? Com a nossa mãe. Então, os herméticos, os cabalistas, né, que tinham esses segredos, eles desenvolveram técnicas para que você acesse o teu campo mental. Olha só, o campo físico você já conhece, né? O campo físico é, eu pego o meu dinheiro, quero comprar algo e realizo, né? Eu vou na televisão para assistir um filme e realizo. No campo físico já existe tudo. Você simplesmente usa o teu poder de cópia, né? É simplesmente você estar conectado aí no plano físico e fica muito fácil de viver dessa forma. No plano mental, você vai ter que abaixar um pouco a tua frequência para começar a criar imaginação. Lembra que eu falei? Você tem ideias, entra no plano de imaginação, começa a criar novos pensamentos e através de alguns exercícios, então, você começa a vibrar de uma forma diferente. Você tem que entrar numa onda de gratidão, você tem que agradecer tudo que você tem que entrar numa onda de elogios, né? Você tem que entrar na linha do meio das tuas emoções. Pode ter raiva? Pode. Pode ter medo? Pode. Simplesmente você tem que começar a entender o que te leva à raiva, o que te leva ao medo e não viver no automático. Você tem que estar numa frequência, tem que estar presente, saber quando essas emoções vêm. Então, no mundo físico, o homem te deixa no polo. O homem fala que você tem que ser rico, cuidado para não ficar doente, né? Que você tem que estudar muito e ganhar muito dinheiro. Esse é o mundo físico, mas no plano mental, você tem que ir para a linha do meio, que é a linha do equilíbrio. Então você vai fazendo exercícios, vai meditando, vai visualizando, entra no campo da imaginação, das ideias, começa a criar tudo isso aí
E acessando então o plano mental, você se conecta com o campo mental. Você sabe o que é o campo mental? É o campo do poder da criação. Então você pensa numa pessoa, ela liga para você, você quer muito uma coisa e essa coisa acontece porque você já não vai estar vibrando só na frequência do plano físico. Você também vai vibrar na frequência do plano mental. Como é que acontece isso daí? Você vai viver nesse momento nos dois planos ao mesmo tempo. Você tem a tua vida no plano físico, mas controla a energia das tuas emoções e pensamentos no mental, para acessar o campo mental. Qual que é a vantagem disso daí? As vantagens são inúmeras, né? Podia ser até tema de outra live. No plano mental, você pode, por exemplo, criar saúde, prosperidade, cura, alegria, sabedoria, paz, né? Você pode desejar ótimas amizades, relacionamento. Tudo que você sabe hoje foi ensinado pelo homem, mas você não sabe ou você deixou de saber tudo aquilo que você poderia criar. Olha só que coisa interessante, que dica eu estou te dando aí. No plano da imaginação, você começa a criar e isso vai virar uma realidade. Eu chamo isso daí de criação de uma nova realidade. Eu tenho um curso que ele chama Como Co-Criar uma Nova Realidade, porque você já vive numa realidade e a partir daí você vai co-criar uma segunda realidade. Você pode então fazer planos aí para o teu futuro, para o dia de amanhã, para o teu ano seguinte e a tua vida vai ser muito diferente, muito melhor do que a vida que você tem hoje. Bom, eu te expliquei muito bem como acessar a tua energia do plano mental e como acessar o grande plano mental, que é o grande ponto de conexão, né? Como você vai se conectar com essa energia e daí todos vão te ajudar por pensamento, por vibração. E se você quiser saber um pouco mais de como acessar o plano espiritual, você sempre lembra que o plano espiritual ele é mental. Então, primeiro você precisa acessar o plano mental. Senão, tudo aquilo que você sabe do mundo espiritual, do plano espiritual, foi o que foi ensinado pelo homem do plano físico. Não vale. O plano físico é um plano de aprendizado, né? O plano mental é um plano de criação. E o plano espiritual é onde está a nossa consciência. O plano espiritual está toda a nossa sabedoria, que você ainda não consegue acessar. Muito bem, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer aí. Eu vou revisar aqui o pessoal que está entrando na live. Muito obrigado aí. Estou vendo que tem bastante gente aqui. Agora, se você quiser se aprofundar nesses temas, eu vou te deixar aqui 2 convites, né? Vai lá no Instagram, _IM, clica na bio e entra num grupo, né? Um grupo de WhatsApp que chama Você Cria Sua Realidade. Eu alimento, então, com todas as informações, um grupo que tem mais de uma centena de pessoas, com essa sabedoria hermética. Então, toda semana eu trago aqui numa live um tema hermético e vou colocando para você como é acessar o campo da imaginação, né? O campo mental, o campo da prosperidade. Semana passada, eu falei do princípio do mentalismo, eu expliquei que o todo é mental, o universo é mental e nós somos mentais também. E hoje eu estou trazendo aqui o princípio da correspondência, eu quero te trazer essa sabedoria, como é viver, como é entender que você pode viver nos 3 planos ao mesmo tempo. Bom, vou te falar aqui o resumo da live de hoje para que você então possa gravar. Hoje eu te contei que nós podemos entender como é viver em 3 planos ao mesmo tempo. O plano físico, o plano mental e o plano espiritual. Eu te falei que o plano físico é o que você vive, o plano mental, que é o campo das ideias, da criação, você não consegue acessar, e que o plano espiritual, ele está muito longe, porque você só consegue chegar no espiritual através do plano mental. Eu deixei todas as dicas aí na live de hoje para que você pudesse entender. Quer aprender como acessar o teu mental, a energia do teu mental e depois o campo mental? Entre em contato aqui com a gente do espaço _IM e com o maior prazer eu te passo então todo o conhecimento dessa sabedoria hermética que ficou velada durante muito tempo. Ó,
A Cláudia está falando aqui que adora o princípio da polaridade. A Cláudia também, ela tem esse conhecimento e semana que vem eu vou te trazer princípio da polaridade. E a outra semana é o princípio do ritmo. O ritmo é a compensação da polaridade, tá bom? Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pelo tempo sagrado, por estar comigo nessas lives rápidas. São 30 minutos ou menos e eu te vejo na próxima quarta-feira. Gratidão.